Logo quando da destruição do meu casamento, alguns sentimentos tomaram conta de mim. Eu, por vezes, fiquei irritado, chorava fácil, pedia que a morte sobreviesse sobre mim. Sentimentos esses tão comuns e tão compartilhados por tantas pessoas, mas de nenhum momento proveitoso. Para nada servem esses sentimentos. Muito pelo contrário, eles mostram o quanto eu estava num caminho errado, num caminho onde eu era controlado, mas eu não tinha o menor controle da situação. Eu não tinha o controle da situação. Nós não controlamos nada. É isso que é interessante nas nossas vidas, mas o ser humano quer achar que tem o controle das coisas. Uma das coisas que a gente mais ouve por aí é que maridos podem decidir voltar a hora que querem. E esposas também podem fazer isso. Mas não é tão fácil, não é tão simples. Eu sei, você já me alegou nos comentários e talvez você o faça agora. Você já alegou que foi fácil ir embora, mas agora voltar não é? Me poupe, Sérgio. Tudo bem, eu vou te poupar. Aliás, não vou te poupar. Eu vou dizer para você que tão difícil é perdoar uma pessoa, tão difícil é, que a nossa decisão vai e volta e a gente às vezes acha que perdoou quando na verdade a gente nem chegou perto do perdão. Sabe por quê? Porque é difícil. Porque não é fácil. Mas você ficar com raiva de alguém, nossa, é a coisa mais fácil que existe no mundo. É a coisa mais fácil. Basta que pisem no seu dedinho. Já é fácil ficar com raiva. Nutrir a raiva, então é mais fácil ainda. Agora, perdoar é uma tarefa extremamente difícil. Agora, que você entende que não é fácil, por que é que deve ser fácil para o seu marido voltar para casa? Por que é que deve ser fácil para sua esposa voltar para casa? Acaso desconsideramos que existe um mundo espiritual, uma guerra espiritual sendo travada e que até mesmo um dos grandes, se não o maior apóstolo de todos os tempos declarou em 1 Coríntios capítulo 7 que aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo. Então não é só uma questão de querer. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Em Gálatas, ele vai dizer, Gálatas 5, ele vai dizer que há uma luta entre a carne e o espírito. Se fosse fácil, não precisava de luta, meu querido. Se fosse tão fácil, tão tranquilo, ir e voltar e transitar entre os dois mundos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Se fosse tão simples o marido voltar para casa, depois de ter feito tudo que fez, depois de ter tomado uma decisão que o afundou no lamaçal do pecado, se fosse tão simples, não precisaríamos de Deus. O problema é que não é simples. A questão é que nós não temos controle sequer das nossas emoções. Nós não temos controle. Sozinhos nós não conseguimos controlar. A Bíblia diz que para nós controlarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós precisamos do fruto do Espírito Santo. Sem isso nós não temos controle. Nós fazemos coisas terríveis. Nós somos pessoas terríveis. Quantas e quantas vezes nós já fizemos coisas das quais nós nos arrependemos depois? Por que você fez? Por que você fez então, se você se arrepende depois? Você sabe por quê? Porque não é tão fácil assim. Porque nós somos manipuláveis. Nós somos influenciáveis. E queridos, negar isso é um erro. Tem ensinos, coisas terríveis sendo pregadas aí e que fazem uma diferença tão grande na vida dos maridos e esposas que estão lá fora que você nem imagina. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4 que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores.
e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí vai falar sobre uma série de fatores, mas perceba que nós somos tão influenciáveis, mas tão influenciáveis, que por conta de mentiras, de pregações enganosas, de pregadores enganadores, nós cauterizamos a nossa mente. Nós achamos que não é pecado. Nós achamos, muitas vezes a nossa consciência está pesando aquilo que Deus deu para nos lembrar que estamos fazendo a coisa errada, que estamos no caminho errado. Aquela consciência, aquele algo interno, muitas vezes clamando para que a gente dê voz à nossa consciência e retroceda, dê um passo atrás. Muitas vezes ela é cauterizada, morta. Então não ache que é tão simples o marido voltar para casa. Queridos, o teu marido hoje, a tua esposa hoje, deixa eu te contar, ele é influenciado pelas circunstâncias que ele está vivendo. Muitas vezes Satanás dá de presente para ele uma boa condição financeira. E claro que isso vai influenciá-lo, é óbvio que vai influenciar na decisão dele, ainda que ele não esteja bem, não esteja vivendo em paz, mas a questão financeira vai pesar. A questão financeira vai pesar e nós sabemos que tem muitas questões financeiras envolvidas. Aquele bom emprego naquela cidade distante de você. As condições, muitas vezes, que a mulher estranha, o homem estranho e os sogros proporcionam. A situação aparente de que a vida mudou, se não em todos os pontos, em algum ponto mudou para melhor. Essa mentira, esse engano de Satanás influencia o teu marido, a tua esposa, para que eles não queiram voltar, ou para que eles resistam à volta. Não é tão simples, não é tão fácil. E eu citei apenas um ponto de influência, uma influência. Mas se você olhar com calma, com carinho para a situação, você vai entender, você vai compreender que existem mais pontos de influência. Tem a questão mundana, que todo mundo faz desse jeito. Tem a questão de vergonha, de dar o braço a torcer e ser aclamado pelo coleguinha como o cara sem palavra, como a esposa que foi viver lá no mundo e agora volta para casa. Tem uma série de fatores. Não é tão simples. Aí você vai me dizer, mas foi simples ir embora. Queridos, quem é que apoia a restauração de casamento hoje? São poucos dentro da igreja. Poucos dentro da igreja. E no mundo? Ninguém. Ninguém. Mas quantos apoiam ir embora de casa? Todos. Dentro da igreja, a maioria. Fora da igreja, todos apoiam. Apoiam não só isso, apoiam culturas de gênero, mudança de gênero. Apoiam tantas e tantas bobagens, coisas erradas, contrárias à palavra do Senhor. Aí é claro, é óbvio que vai ser muito mais fácil sair do que voltar. Porque para sair está tudo favorável para uma mente já cauterizada. Para voltar, o caminho é doloroso, requer humildade. Humildade essa que não é pregada. O que é pregado hoje é egoísmo. O que é pregado hoje pelo mundo e por pastores, coaches e por aí vai, psicólogos, é puramente o egoísmo. É pregado aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, que vai dizer que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. E por que viriam tempos que nós teríamos trabalho, sofrimento, angústia?
justamente porque haveriam homens que seriam amantes de si mesmo, que amariam a si mesmo. E qual que é a pregação de hoje em dia, tanto de pastores, de coaches, de psicólogos e da cultura? Se ame, se valorize. É você em primeiro lugar, é você que importa. Você já compartilhou textos assim nas redes sociais? Meu querido, se fosse fácil, nós não precisaríamos do sacrifício de Cristo na cruz. Se fosse fácil, nós não precisaríamos nem de Deus. O problema é que não é fácil. E sabe por que não é fácil? Perdão, queridos. Não é fácil porque nós não somos senhores. Nós somos criaturas. Nós não mandamos. Nós obedecemos. E se não obedecemos a Deus, acabamos por obedecer ao maligno, aos nossos sentimentos e à nossa natureza extremamente pecaminosa. E queridos, eu sei que você acredita nessa baboseira de livre-arbítrio, eu sei, você acredita nisso e acha que o teu marido só não volta porque não quer, que se ele quisesse ele voltaria, facinho, facinho. Eu sei que você acredita nisso, mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que muitas vezes você quer fazer algo, mas você acaba fazendo o contrário. Você não quer fazer determinada coisa, mas você acaba fazendo. Porque nós temos uma natureza corrompida. Eu já citei exemplos, inúmeros exemplos. Mas você ainda, por não conseguir, eu sei que não é porque você não quer, é porque você não consegue. Você ainda não consegue enxergar com clareza. Mas não é porque você não queira isso. É porque não é tão fácil, não é tão simples assim. Você precisa de uma convivência muito especial com Deus para que você consiga enxergar, para que você consiga ver, para que até mesmo os teus olhos sejam abertos, as vendas deles possam ser tirados. Agora você imagine para alguém que dificilmente está ouvindo a palavra do Senhor. E quando está ouvindo algum tipo de pregação, são pregações que exaltam o ego, que acomodam o seu marido na condição que ele está, acomodam a sua esposa a viver, a continuar no pecado, não a se converter, mas a continuar no pecado. Exatamente o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 4, estão ouvindo espíritos enganadores, que por causa da hipocrisia e de toda a mentira que é falada pelos homens, têm as suas próprias mentes cauterizadas, suas próprias consciências cauterizadas, aquilo que deveria ser um sinal de alerta, opa, estou fazendo algo errado, é cauterizado por pregações, por mentiras, por enganos, pregações não só dentro das igrejas, fora da igreja, culturalmente, pregações que muitas vezes eu e você apoiamos. Quando eu digo que nós muitas vezes compartilhamos nas redes sociais frasezinhas de efeito, ame a si mesmo, tal, nós estamos ajudando, sendo hipócritas e pregando uma coisa que nós não deveríamos. Quantos de nós crentes somos manipulados e não temos a menor ideia de que isso está acontecendo? Agora você acha que para o seu marido voltar é fácil? Eu sei que o que eles estão fazendo é errado e vou continuar dizendo que o que eles estão fazendo é errado. Jamais vou afagar o ego deles. Mas eu também não vou ser hipócrita de dizer que eles estão lá porque querem estar lá. Muitos ainda não entendem e os que entendem não têm forças suficientes para sair. Não há um justo sequer, não há um bonzinho. Seu marido não é bonzinho, sua esposa não é bonzinho, eu não sou bonzinho, você não é bonzinho. Nós não somos. Nós não somos. Então não tem por que passar a mão na cabeça das pessoas, mas dizer a verdade, ainda que ela doa, ainda que ela fira,
mas uma verdade incômoda para que eles não permaneçam na condição que estejam. É preciso continuar pregando a verdade, porque a mentira está cheio por aí, está cheio. Eu continuarei pregando que homens e mulheres que estão no pecado vão para o inferno, sim, se não se arrependerem, se não se converterem ao Senhor, se não mudarem as suas vidas, sim, irão para o inferno. Porque o que eu prego não é a minha vontade. Não quero que eles vá para o inferno. Eu quero que eles se convertam. O que eu prego é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles precisam encontrar o Senhor Jesus, se converterem dos seus maus caminhos, abandonarem os seus maus caminhos. E aí sim, serão dignos de salvação. Caso contrário, é caminho em direção ao inferno. E nunca, nunca os direi que estão certos no que estão fazendo. Mas também os apoiarei, os ajudarei, os abraçarei e caminharei lado a lado com todos aqueles que já entenderam que estão no caminho errado e que querem sair, que desejam sair, mas que não têm forças suficientes para isso. O meu alerta de pecado é para que eles saiam. Não é um alerta condenatório. Jamais será. Todos aqueles que quiserem uma força para sair do pecado, eu lá estarei. Jamais vou condená-los, ou vou deixar que os meus sentimentos, a minha revolta, aquilo que eu percebo de que é errado fazer, é errado trair, é errado adulterar, é errado abandonar a família, mas eu jamais vou permitir que estes sentimentos, a sensação de injustiça, me torne cego diante da dificuldade que muitos e muitos cônjuges têm de sair do lamaçal que entraram. Entrar, é claro, evidente, é muito mais fácil. Tem o apoio de muitos. É brilhoso, é lindo. E a Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é largo. Não tem resistência. Mas o que conduz à vida eterna é apertado. Vai ter resistência sim, vai ter dificuldade sim. E se você ignora isso, você desconhece a palavra do Senhor. E o que está predominando dentro de você é o rancor ainda, é a mágoa, ainda é a sensação de injustiça. E o meu conselho para você é que você mergulhe na palavra do Senhor, descubra os princípios da palavra do Senhor e ainda, se você não conseguir, não estou aqui para te condenar. Estou aqui para dizer que isso é errado. Mas se você não tem forças para fazer a coisa correta, conta comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou caminhar lado a lado com você. Mas ainda assim, direi que essa postura é errada. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz. Que Deus abençoe.